Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você, corretor, corretora de imóveis no mercado imobiliário. Se você, vamos aguardar para a galera chegar, e nesse treinamento de hoje, a gente vai falar sobre estratégias de corretores de imóveis que desejam vender imóvel todos os meses. Estou muito feliz de estar falando com você nesse momento. Eu acredito que a gente vai ter uma conversa aqui que vai ser disruptiva, que vai trazer para você, corretor de imóveis, uma habilidade, uma técnica para que você possa efetivamente criar um ciclo de crescimento na profissão de corretor de imóveis. Você, corretor de imóveis, deseja crescer na profissão e ter clientes todos os meses e que está a vender como corretores de imóveis snipers, que fazem vendas todos os meses, quiçá todas as semanas? Você conhece a técnica que os corretores de imóveis que estão tendo resultados todos os meses utilizam para poder vender imóveis? Você sabe como funciona a técnica para que você efetivamente possa vender imóvel todos os meses? Você conhece, você domina a linguagem que você usa para que você possa levar o seu cliente até a assinatura do contrato e ele compre de você? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a hoje a nossa live. Ela está começando agora. E se você quer saber qual é a estratégia que você, nós, corretores de imóveis, podemos usar para negociar um primeiro atendimento magnético e não perder o cliente, porque muitas vezes a gente acha que fazer campanha funciona e é o suficiente. Eu não preciso fazer mais nada. Só gerar uma campanha de leads, eu tenho tudo que preciso. Eu não preciso fazer mais nada. E ao longo dos meus 16 anos, vou me apresentar. Meu nome é Ítalo Lira, sou corretor de imóveis há 16 anos, atuando no mercado imobiliário. Sou especializado em lançamentos. Eu já tive diversas jornadas. Eu comecei como... na verdade, eu não comecei corretor, como a 90% dos corretores de imóveis hoje de exercício. Boa noite, Jairo. Maior parte dos 90% ou 95% dos corretores que estão hoje no mercado imobiliário não começaram na corretagem, como eu também não comecei. E eu acho que vocês vão ficar até surpresos, porque eu não era corretor. E adivinha qual era a minha profissão? Então, eu fiz física na UERJ, física mesmo, de matemática. Fiz física no UERJ, onde eu quase terminei a graduação. Eu fiquei por um tempinho que eu ia ser professor e eu não queria ser professor. Eu queria verdadeiramente ser um profissional de outras carreiras, de fazer outra coisa. Eu não queria estar em sala de aula, não me interessava por isso. Então, eu comecei na corretagem porque eu conhecia a programação neurolinguística. Então, eu fiz um treinamento de 21 dias de programação neurolinguística, onde, na física, eu comecei a questionar a minha crença de ser ou não professor, de querer ser ou não um cara da sala de aula. E eu não me sentia à vontade. E então eu investiguei com amigos, na época, uma oportunidade de me tornar uma profissão que fosse diferente de estar na sala de aula. E, na época, a minha mãe tinha se separado, eu era bem jovem nessa época, e minha mãe tinha se separado e eu ajudei ela a comprar o apartamento que ela mora hoje, até hoje. E durante o processo eu acabei negociando e eu achei aquilo extremamente poderoso, porque eu comprei o apartamento pela metade do preço. Ele era 60 mil na época, e a gente negociou e comprou a 32 mil reais. Eu entrei na corretagem de imóveis para poder praticar a programação neurolinguística. Um mecânico, boa. Então, como eu disse, chefe de cozinha. Pois é, a corretagem é essa questão, né, cara? Ninguém na corretagem é corretor de imóveis de formação. Todo mundo tem uma formação anterior. Todo mundo tem uma habilidade que veio para a corretagem por algum motivo, por alguma questão. E eu vim por causa da física. Eu não queria ser professor. E eu achei que a corretagem era uma coisa extraordinária, porque eu comprei um imóvel e eu achei muito legal fazer isso.
Vamos lá, Gabriel Santos, do Rio de Janeiro, tem 1 ano e meio de corretagem, eu era advogado antes da corretagem. Bem-vindo, Gabriel. Então, é bem parecido a parte de advogado e corretagem, porque o advogado é um cara comercial, ele tem que ser comercial. Senão, como é que ele vai prospectar cliente, né? Assim, a mesma coisa a corretagem de imóveis. E para o cara uma pessoa que é advogado e ela entra para a corretagem, ela adquire uma habilidade bem importante dentro da área, né? Porque o corretor de imóveis ele é obrigado, por natureza, a aprender a vender. Mas qual é a grande questão da corretagem de imóveis? Ninguém ensina, não tem técnicas para corretor de imóveis vender imóveis. Porque a venda de imóveis é uma venda complexa, onde muitas vezes o nosso cliente ele vai casar com a compra, ele vai comprar financiado, ele vai casar com o banco durante 30 anos. Imagina, vamos lá, eu vou comprar um carro. Vou usar um exemplo aqui cadê? Quem era vendedor de carro aqui? O Jairo. O Jairo, lá do Rio Grande do Sul, ele era vendedor de carros. Porra, eu vou comprar um carro. Qual é o máximo que eu financio? 72 meses, né? O máximo. Isso não é um absurdo, né? Porque geralmente eu, por exemplo, se eu comprar carro, eu compro à vista. Eu não financio nenhum centavo na área de carros. Mas, em geral, vamos lá, 48 meses, 24. E o volume de um carro, muitas vezes, vamos falar que seja um carro de 50 mil, né? Um carro barato, um carro econômico. 50 mil reais. 50 mil reais não é uma dívida que eu vou ficar amarrado por 30 anos. Então, a minha reflexão sobre se eu devo ou não comprar um carro não é a mesma reflexão que eu vou fazer para comprar um imóvel. Você compreende? Boa noite, Ivani. Bem-vinda. Então, se não é a mesma coisa comprar um imóvel do que comprar um carro, porque um imóvel é um esforço muito maior, eu vou fazer consultas que geralmente eu não faço para comprar um carro. Por exemplo, quando eu entro numa agência, eu não vou perguntar para muita gente qual é a opinião delas sobre estar comprando ou não um carro. Não é verdade? Então não tem muita reflexão. Eu faço a aquisição do imóvel, olha lá, a média de 24 a 48 meses no máximo, né, Jairo? Então, beleza. Essa que é a questão. 48 meses é um prazo que é 4 anos, né? Passa um pouco relativamente rápido. Agora pensa comigo. Você vai fazer uma aquisição de um imóvel que leva em torno de 30 anos para me quitar. Muitas vezes, a maior parte da população das pessoas que adquirem imóveis, elas só fazem uma única aquisição na vida delas. Então, é o momento, talvez, quiçá, mais importante da vida delas, porque ela vai julgar várias coisas na mente dela que ela, normalmente, numa compra de imóveis, eu não faço. E, para mim aprender, aí a gente entra na corretagem. A gente não tem um treinamento adequado para vender imóveis. Porque a compra imobiliária é uma venda complexa que leva... Muitas vezes, são várias pessoas participando da decisão. Eu vou consultar muita gente. Deixa eu ler essa aqui. A Leirbag 3.5 falou. Essa é a maior verdade que você está falando. Não ensinam nada no meio da corretagem. A sorte que hoje existe redes. Tudo se aprende vivendo. Muitas vezes falta direcionamento, você ajuda muitos novos. Bacana. Então, olha só, Leir. Fica conectado aqui com a gente, tá? Porque hoje eu vou trazer uma técnica para você amarrar. Amanhã, você vai usar a técnica que eu vou te ensinar hoje. E é uma técnica que é tão poderosa porque ela envolve questões de negociação, habilidade de negociar. Ninguém ensina o corretor de imóvel a negociar. Não existe numa imobiliária, você entra lá e você vai fazer um treinamento de negociação que efetivamente funciona para a área imobiliária. Não tem. Você não vê um corretor com resultados, com expressivos resultados, dentro da imobiliária, ensinando outros corretores a fazer o que ele faz. Se você conhece, me fala, porque eu não conheço. Então,
Essa é uma questão que hoje falta muito no mercado. E hoje, graças às redes sociais, eu estou aqui e eu vou ensinar para você, corretor, como fazer um atendimento magnético, como criar um relacionamento. E durante esse período, como eu disse, eu vim da física e vim para a corretagem. Eu fui corretor imobiliário durante muitos anos. Eu comecei a anunciar imóveis usando o Google em 2006. Eu tenho um domínio chamado lançamentosrj.com. Esse domínio, ao qual eu registrei a marca, eu tenho lá no NPI a propriedade dessa marca, eu registrei ela em 2012, no registro do NPI. E registrei o domínio em 2006. E eu comecei a anunciar no Google em 2006. Não tinha ninguém fazendo isso. Eu me especializei em anunciar no Google, fazer Google, mas é o Google orgânico. O que é o Google orgânico? É ali onde aparecem os resultados de busca do Google. Aquele lá que não paga. A minha maior habilidade hoje é essa. Você quer ver um resultado meu? Você está aí no Google, na internet? Abre uma outra aba e busca Malibu Barra. É um condomínio de 22 milhões a casa lá. E abre o primeiro site, que aparecer no orgânico. Eu tenho dezenas de sites como esse. Eu botei lá na primeira posição desse trabalho que eu faço. Então, essa é a minha habilidade. Minha escola veio daí, da corretagem de posicionamento do site nos mecanismos de Google de forma orgânica, de forma gratuita. E aí eu fui me especializando em tráfego pago e eu fui trabalhando com diversas pessoas. Já cheguei a ter só de lead orgânico, ou seja, o Google me trouxe o lead sem pagar, sem fazer patrocínio. Eu tive 100 leads, 101 leads, eu lembro disso, foi uma marca histórica. 101 leads no dia só desse processo. E eu tive que trabalhar com diversos corretores porque era humanamente impossível atender isso tudo. Eu não conseguia atender 100 leads por dia. É impossível. E eu tive que abrir parceria da imobiliária que eu trabalhava. Antes, no início, eu trabalhei no imobiliário e depois eu vim criar minha própria empresa. E fiquei até a crise imobiliária de 2014, onde eu quebrei. E eu fiz todos esses tipos de trabalho, aprendi a trabalhei com várias pessoas, várias delas viraram diretores, viraram corretores, gerentes comerciais. Eu tive a oportunidade de ajudar muita gente nessa profissão e também fui muito ajudado nessa profissão. E tive muita satisfação. Eu vivo da corretagem de imóveis desde 2006, onde eu entrei na profissão com R$2.000 na minha conta bancária. Eu não tinha absolutamente mais nenhum dinheiro. Se não desse certo para mim, tinha acabado. Não dava para dar errado. E eu fiz dar certo. E eu aprendi tudo que eu precisava aprender para criar uma estrutura que funcionasse tanto para imóvel barato, imóvel popular, como para imóvel de altíssimo padrão. Eu percebi que na corretagem de imóveis, eu precisei aprender todos os processos. E você vender um imóvel barato e vender um imóvel mais caro, o trabalho é o mesmo. Só que não é a mesma coisa. Eu vender um imóvel de alto padrão é diferente de eu tratar o cliente de um imóvel de baixo padrão. Se eu for vender Minha Casa Minha Vida, as habilidades são diferentes. E durante esse processo, desse estudo, eu fui começando a aprender como funcionava o mercado imobiliário, como funcionava dentro do dia a dia do corretor de imóveis, como era o corretor, como funcionava, quais eram os tipos de corretor. E lá dentro eu identifiquei 2 tipos de corretor. O primeiro corretor é o corretor sobrevivente. O corretor sobrevivente é aquele que tem os dias da tristeza absoluta. Ele trabalha e nada dá certo para ele. Ele vive de estar na corretagem, ele vai para a imobiliária, ele tira aqueles plantões frios que não dão cliente. E esse corretor ele vive extremamente desmotivado, porque ele vem de uma sequência de não dar certo para ele. Não dá certo para mim, o prospecto não dá certo.
Eu ligo para listagens frias e não dá certo. Eu faço panfletagem no sinal e não dá certo. Ele vive um ciclo de destruição. Existe um corretor, se você trabalha numa imobiliária, olha para a corretagem de imóveis ao seu redor e perceba se você vai ver pessoas que são corretores que são deprimidos. São corretores que eles não conversam normalmente com vocês. Eles não conseguem se relacionar. Ele tem dificuldade até mesmo de ter um relacionamento normal com as pessoas. Ele só vê defeito em tudo que ele vê. Ele fala mal de todas as coisas, de tudo que ele recebe. Tudo que ele recebe é ruim. Não funciona. Você conhece o corretor sobrevivente? Você conhece esse corretor? E do outro lado tem o corretor sniper. Esse corretor é o corretor da luz. É o Jedi. É aquele que trabalha com sabre de luz. É aquele corretor que vende todos os meses. É aquele corretor que abre o plantão. É aquele corretor que tem a habilidade de se comunicar. Então vamos lá. Primeiro atendimento. Primeiro atendimento, vamos lá, gerei lead. E aí eu fiz um atendimento. Tem duas coisas que é importante que o corretor julga que é a maior dor dele. A primeira, duas grandes maiores dores do corretor de imóveis. A primeira é, eu preciso de lead qualificado. Eu preciso, porque se eu não tiver lead, eu não consigo fazer atendimento. E aí ele começa a atender lead. E aí ele começa a identificar uma outra dor, que ele não tinha antes, porque ele não tinha o lead qualificado. E que dor é essa? Que dor é essa, Ítalo? Que dor é essa? Eu queria lead qualificado, agora eu tenho. Não tem mais dor nenhuma. Tem. Você vai verificar isso quando você começar a atender leads de qualidade. Você vai identificar que o maior gargalo que existe no mercado imobiliário é o atendimento que o corretor faz ao cliente. Se você não adquirir habilidade de comunicação, não adianta você ter lead de qualidade. Lead de qualidade só é bom para corretor que trabalha com excelência no atendimento. Você é excelente no atendimento? Seu atendimento é impecável? Porque eu vou falar uma coisa que é muito importante. Se você quer realmente aprender algo, e isso não está sendo ensinado em outros lugares, eu desafio você a ter o conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Eu aprendi lá atrás, eu desenvolvi muito esse processo. E eu me habilito a estar com esse treinamento no músculo, que a gente chama na PNL, que uma coisa é a lacuna saber fazer. Então, saber está aqui e fazer está no músculo. Então, existe a necessidade de eu aprender e fazer. Para que eu possa realmente aprender algo, eu preciso executar algo para que eu traduza na minha neurologia, porque senão vai ficar só no campo do mental. E o campo do mental ele não fecha a lacuna saber fazer. Então, eu adquiri a habilidade de exercer atividade. Então, eu percebi que duas dores que o cliente tem. A primeira delas é lead qualificado. Quando ele consegue lead qualificado, ele descobre que ele precisa qualificar o atendimento. E aí que entra a grande questão. Não adianta o corretor ter lead, senão vai perder dinheiro. Se ele tem um atendimento desprezível, não é desprezível na identidade do corretor, mas desprezível para o cliente. O cliente despreza o seu atendimento porque ele não vê a fagulha da luz no seu comportamento, no seu tom de voz, na sua habilidade de comunicação. E o primeiro atendimento é a parte mais importante de todo o processo de venda. Se eu não faço um primeiro bom atendimento, excelente atendimento, habilidoso atendimento, eu boto por perder todo e qualquer possibilidade de efetivar alguma venda. Porque a minha habilidade de usar a minha linguagem para poder conduzir o cliente até um próximo passo
ela é ineficiente. Então, agora eu vou falar de uma técnica. Essa técnica eu uso nos meus atendimentos e uso há muitos anos. E que técnica é essa? Boa feira! A técnica é a técnica de criação de rapport. Você vai sempre ouvir eu falar isso. E por que eu insisto tanto em criação de rapport? Porque o rapport é uma técnica de espelhamento que vem da PNL, que é usado, inclusive, se você não sabe, os negociadores de sequestros, de antissequestros das polícias, que fazem esse processo de negociação, eles utilizam as mesmas técnicas que nós usamos para vender imóveis. Só que no processo deles, o cliente é diferente. O cliente é um sequestrador. E a gente está com um cliente que é um comprador de imóveis. E ele tem as questões do... Existe tudo que a gente vai falar aqui, eles usam para poder fazer negociação de conflito, negociação de conflito entre... em momentos que tem conflito, vamos dizer assim, pronto. Momentos de conflito, negociação de conflito. Nós, corretores de imóveis, temos que desenvolver as mesmas habilidades que um policial negociador tem no momento de atender um sequestrador, na hora das primeiras comunicações. E qual é a primeira... Vamos lá. Qual é a primeira técnica que o corretor de imóveis precisa estar atento na hora de fazer um primeiro atendimento por telefone? Boa! Eu conheço vários corretores sobreviventes, a Ivani respondeu ali. Então, primeira técnica é tom de voz. Eu vou falar por telefone pela primeira vez com o meu cliente, ele entrou um lead, eu vou ligar para ele. Eu tenho várias formas de modular isso, mas aí eu vou ligar. Tá? Eu vou pular a etapa de como eu faço a introdução para que eu vá ligar. Né? Porque ele entra de alguma forma, um chat, ou através do WhatsApp, mas eu não vou qualificar dessa maneira. Eu vou dizer que você pegou o telefone e ligou. Qual é a grande questão que você precisa utilizar numa técnica para você gerar conexão com o teu cliente no primeiro atendimento? Tom de voz. Você já verificou? Eu vou dar uma lembrança. Mas que tom de voz é essa? Já ouviu um locutor da Rádio FM? Já viu o tom de voz que ele usa? Já viu a energia que ele coloca na voz dele? Já perceberam isso? Usar o tom de voz de um locutor de FM, que você vai transferir para ele, porque a voz é um canal de comunicação que entra dentro, através do ouvido, da audição, entra dentro da mente do teu cliente e cria ressonância. Então, se você ligar, você falar com uma voz desprestigiada, uma voz fraca, de uma maneira sem motivação, com baixa energia, existe uma grande possibilidade do teu cliente não te dar atenção. E se ele não te der atenção, você não tem nenhum recurso, porque você precisa dar atenção do teu cliente. E a voz impostada em magnética, ela abre portas. E você precisa criar um primeiro atendimento muito forte. E você precisa, além do tom de voz, você precisa fazer perguntas que sejam... Vamos lá, teu cliente vai comprar R$1 bilhão. Ele tem 300 mil para dar de entrada. Então, ele vai financiar R$700 mil. Esse cara vai pagar uma prestação de R$4, R$5 mil por mês durante os próximos 30 anos. E aí ele chega, você fala com ele pela primeira vez e você não pergunta por que ele está fazendo a compra que ele está fazendo. Você só quer agendar a visita. Você não consegue estreitar um relacionamento com esse teu cliente. Vocês compreendem o que eu estou falando? Tom de voz, e eu tenho que fazer perguntas que verdadeiramente sejam importantes para esse meu cliente. Ele tem que estar conectado comigo. Eu tenho que buscar a razão dele estar fazendo o que ele está fazendo. E eu tenho que desenvolver uma habilidade, porque quando eu faço perguntas sobre o que ele quer e o que ele deseja, quais são os motivos,
por que ele está nessa busca, o que ele acha, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, ele vai me responder isso. Mas aí o tom de voz é para me ajudar. Você liga para o teu cliente e quando ele entrou no lead, você liga para o teu cliente, usa um tom de voz e agradece a ele pela oportunidade que ele está te dando de você estar fazendo esse atendimento com ele. E que você entende que comprar um imóvel é a realização de um sonho. E que você vai fazer o que seja possível dentro da tua aprendizado, dentro dos 16 anos de corretagem que você tem, para que você realize esse sonho dele. Para que você ajude nessa fase tão importante da vida dele. E aí você faz uma pergunta: por que você vem para o mercado imobiliário? O que verdadeiramente você quer resolver aqui? Qual o motivo de você vir para cá? Porque a gente está comprando imóvel, fala desse jeito mesmo que eu falo. Você está comprando imóvel. E muitas vezes as pessoas vêm comprar imóvel e vão ficar financiando o imóvel há 30 anos. E, poxa, eu acho que é dever meu perguntar para você por que você está fazendo isso. Porque a sua resposta vai me orientar como eu devo me comportar com você. Porque eu acho que eu tenho que ser uma pessoa que vai ser que vai desenvolver um papel muito importante. Porque você vai comprar um imóvel, vai pegar um financiamento, muitas vezes fica 30 anos pagando, e eu não saber esse motivo, eu posso incorrer no erro de te atender de maneira que você não merece. E eu acredito que o meu cliente, quando ele está no mercado imobiliário, ele tem que ter uma experiência de primor, uma experiência de alta performance. Eu quero te entregar a melhor experiência possível. E uma vez que ele te responde aquilo que você perguntou, existe um exercício que não vai se aprender hoje, nem daqui a 2 meses, nem daqui a um ano. É uma habilidade que o corretor de imóveis precisa estar sempre desenvolvendo, que é o exercício da escutativa. Eu vou até fazer um paralelo aqui. Lembra que eu falei da negociação de reféns? Que o policial refém, que o policial negociador, quando vai negociar com um sequestrador que tem reféns, ele fala com a voz de locutor de FM e ele cria um negócio chamado empatia. A mesma coisa nós, corretores. O que é empatia? É um ambiente de segurança. E por que a gente cria esse diabo de ambiente de segurança? A gente cria esse ambiente de segurança porque a gente, quando cria esse espaço de segurança, a gente abre na mente da pessoa que está nesse espaço de confiança um estado emocional, que está na segurança é sentido, não é verdade? Então, se eu estou num ambiente de segurança, eu consigo acessar áreas do meu cérebro que num ambiente de insegurança eu não consigo. Então, muitas vezes, quando você pergunta algo para o teu cliente, você não criou rapport, não desenvolveu um ambiente seguro de comunicação, e você pergunta para ele e ele não te responde, não é porque ele não quer, é porque ele não... Muitas vezes, a maior parte das vezes é porque ele não tem acesso a essa informação, porque o estado emocional dele, no momento que ele está se comunicando com você, não é o mais apropriado para que ele possa acessar essa informação. E essa parada faz muita diferença. E o que é que eu preciso desenvolver? Voltando para o policial negociando lá, o policial negociador falando com o sequestrador que mantém reféns. Ele está numa linha telefônica falando com o negociador, com o sequestrador, e o sequestrador está fazendo vários pedidos para ele. Você sabe quantas pessoas ficam na linha telefônica fazendo ouvindo o que o sequestrador está falando simultaneamente? Chegam a ser 5 pessoas. E você sabe por que são 5 pessoas? Porque todos eles estão numa atividade que é chamada... E a negociação caiu muito para a psicologia. Como nós, corretores, necessitamos ter essa habilidade de fazer de aprender a fazer atendimentos na área psicológica, usar o treinamento da psicologia para trazer para o nosso negócio. Eles fazem uma coisa chamada escutativa. Eles escutam
ativamente. E como é que eu escuto ativamente? Eu escuto sem ficar com estratégias mentais correndo dentro da minha cabeça. Eu não estou visualizando nem pensando nada, eu não estou falando coisas internamente, traçando planos sobre o que eu vou falar para ele. Quando ele está me respondendo, eu estou ouvindo, escutando exatamente aquilo que ele está dizendo. E o policial de negociação de reféns tem 5 profissionais fazendo isso, porque a escutativa não é algo simples de se fazer. Existe a necessidade de desenvolver a habilidade da escuta. E quando eles estão num momento de negociação de reféns, eles botam 5 profissionais, todos eles fazendo uma única e exclusiva coisa: coletando sensorialmente o que está sendo dito e criando percebendo na estrutura da linguagem o que está sendo dito. Porque muita coisa que se fala numa comunicação de negociação, muito do que se é dito não é dito, é percebido. O tom de voz, a maneira que a gente se comunica, a forma que eu me comporto durante uma negociação por telefone ou presencialmente, 70% do que eu quero dizer não é dito. Está no tom de voz, na maneira que eu falo, nas palavras que eu uso, no predicado, no verbo que eu estou falando. Então, a escutativa é uma habilidade que eu desenvolvo através do treino, como um jogador de futebol aprende a jogar, como um jogador de basquete aprende a jogar, um corretor de imóveis desenvolve a escutativa. E a escutativa é a habilidade de você perceber a estrutura do que está sendo dito e não o conteúdo. Porque o conteúdo não importa se você estiver atento à estrutura do que ele fala. Qual é o verbo, qual é a palavra-chave, aonde ele coloca mais peso emocional, como ele diz as palavras que ele fala, de que maneira ele utiliza as palavras. E isso é uma habilidade desenvolvida através da técnica de escutativa. Por isso, os negociadores de refém, quando falam com os sequestradores por telefone, eles escutam o que está por trás do que foi dito. E essa é a habilidade que o corretor precisa desenvolver. Porque muitas vezes, estou bem gripado, tá? Muitas vezes o que foi dito foi dito naquele momento na comunicação com o cliente é o ouro que o corretor, se tivesse um pouquinho atento ao que foi dito, ele estaria resolvendo o problema. Ele estaria conectando com o teu cliente. Ele estaria adquirindo um rapport preciosíssimo. E o rapport é tão poderoso que quando ele é criado de maneira profunda e intensa, fica-se laços para o resto da vida. É uma responsabilidade. O corretor que brinca com o rapport tem que ter cuidado, porque se cria uma responsabilidade. Porque o rapport é uma habilidade em que, bem construída e bem ancorada emocionalmente, estruturada através do espaço seguro da comunicação, o cliente ele vai sentir que você é seguro para ele e ele vai buscar você. Ele vai revelar as coisas que ele só revela em ambiente de segurança. E o poder que você tem, depois que você consegue transformar um cliente em fã, é muito poderoso. E uma outra questão. Se você cria rapport, sabe o que acontece com a mente do corretor? Ele ganha motivação, porque o negócio não é mais vender imóveis, é criar rapport. Porque você entende o poder que o rapport cria na tua comunicação e toda vez que você for ligar para um cliente, o teu plano é gerar rapport. Rapport o tempo inteiro, ele vai te motivar, porque você vai ver como vai mudar. O corretor que percebe o poder do rapport, depois que ele aprende a fazer isso, o mundo se abre para ele. Porque ele começa a perceber, meu Deus, como eu tenho um poder gigantesco aqui na minha mão. Porque a habilidade de criar rapport é desenvolvida. Então, todas as vezes que você fizer, você vai melhorar isso. Você adquirir uma amplitude, uma habilidade bem maior.
E essa habilidade bem maior de se comunicar vai gerar mais conexão emocional sua com o teu cliente. E essa conexão emocional sua com o seu cliente vai gerar uma habilidade. Então, criação de rapport. Rapport é a capacidade de se conectar com a sua audiência. Acredito que tem que entender para depois vender. Jairo, eu digo até melhor, tem que compreender, conectar para depois apoiar a compra. Eu fiz um curso com o Fábio Nemer e fazia chaveco utilizando essa técnica. É isso aí, isso é PNL. Eu não sei quem é Fábio Nemer, mas se usa a técnica é programação neurolinguística. É a habilidade da psicologia de utilizar, é um conhecimento, uma skill da área de psicologia aplicada a vendas. E quanto mais você aprende a usar essa inteligência emocional para criar conexão com o teu cliente, mais poderoso você é. Qual o curso que você indica sobre PNL? O Jairo, em breve eu vou estar fazendo um treinamento desse para corretores, tá? Eu tenho uma formação em Practitioner e Master em PNL. Tenho uma formação também em Meta Coaching, que é um tipo de coaching que é utilizado com as técnicas de programação neurolinguística e tem como base a neurosemântica, que é um modelo de comunicação de autorrealização desenvolvido por um cara chamado Michael Hall, que é um PhD em psicologia cognitivo-comportamental e foi também um dos grandes expoentes desenvolvedores da PNL. O qual esse ano eu tive com ele, aqui no meu Instagram tem uma foto, numa intervenção dele comigo, onde eu tive a oportunidade de dar 9 dias. Em outubro eu vou refazer o meu treinamento em MetaCoach. Minha meta é refazer o MetaCoach todo ano. Eu vou fazer, até fazer umas 6, 7 vezes. Porque é um conhecimento tão rico, tão profundo, que uma vez só não é o suficiente. Tem que ampliar mais. Obrigado, irmão, por gostar do meu trabalho. Eu trago aqui com o maior carinho para vocês, corretores, para que vocês possam ampliar a base de conhecimento de vocês e que todos possam estar aprendendo. Escutativa, isso aí, Ivani. Escutativa é o que a gente deve desenvolver. Alguém aqui usa a escutativa como uma habilidade de comunicação? Gostaram da live de hoje? O conteúdo foi bacana? Escreve aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse para você. Na quarta-feira, às 18 horas, eu vou estar com uma live novamente. E eu queria falar sobre assuntos que conectam com o corretor de imóveis. Qual a habilidade que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para a gente poder fazer um exercício de comunicação? Beleza, galera? Então, obrigado aí por ter ficado comigo até agora. Sou grato pela oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer enorme. Nos vemos, meus alunos, amanhã tem aula, tá? A gente, na terça-feira, às 19 horas, meus alunos de mentoria, nós temos aula ao vivo, sejam todos lá. Eu sou muito grato a todos. Convite para o stand. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Walter. Sugestão. Convite para o stand. Boa. Vou preparar um material desse, menina. Vou preparar um conteúdo só para a gente fazer um convite para o stand. Obrigado, Jairo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Eu espero que tenha contribuído para o crescimento e aprendizado. E nos vemos na quarta-feira. Mais uma live aqui. Uma live O Corretor Sniper, uma estratégia para o corretor de imóveis que deseja vender imóvel todos os meses. Forte abraço e nos vemos em breve.